Começa hoje um novo curso da Escola do Parlamento, Participação e Controle Democrático do Poder Público. As aulas pretendem fornecer elementos conceituais básicos sobre democracia, apresentar as diversas modalidades de participação dos cidadãos na vida política e os mecanismos de controle democrático sobre o poder público. Para falar sobre o assunto, conosco no estúdio o professor de Ciência Política, Wagner de Mello Romão, coordenador do curso. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Começo perguntando sobre a ideia do curso, como surgiu e qual a importância dele. Olha, esse tipo de curso a gente tem desenvolvido já em várias cidades, né? Piracicaba, mesmo em Campinas, da onde eu sou, da Unicamp, né? E a gente teve a intenção de entrar em contato com o pessoal da Escola do Parlamento aqui para oferecer esse curso aqui também em São Paulo, né? Esse curso está voltado para os próprios conselheiros, para a sociedade civil que é interessada nesse tema e que exerce exatamente isso que a gente está chamando de controle democrático do poder público, né? E precisa ter elementos também para se formar, para se encontrar, para se conhecer. Quem ministra as aulas e o que será abordado durante o curso? Eu vou coordenar o curso e vou ministrar 3 das aulas. Uma colega chamada Mara Rodrigues, também doutora em Ciência Política aqui pela USP, vai ministrar 2 aulas. E uma outra colega, a Úrsula Pérez, da Gestão de Políticas Públicas da USP, vai ministrar mais uma aula, né? Hoje a gente vai fazer uma aula sobre esses conceitos iniciais, sobre democracia, representação e participação. Certo. Em seguida, a gente terá uma aula para falar um pouquinho sobre como que isso apareceu no Brasil, né? Todo esse processo de redemocratização que nós tivemos desde os anos 70, a Constituição de 88, como é que ela estruturou todo esse campo de participação popular, que não é muito comum em outros países. O Brasil é um modelo, né, a ser seguido por outros países. Isso na segunda aula. Na terceira, nós vamos discutir cada um desses mecanismos de participação institucional, os conselhos, as conferências, as audiências públicas, as consultas públicas, mesmo elementos de participação digital que a gente tem visto também, né? Na quarta aula eu vou falar um pouco sobre as experiências internacionais, como é que outros países têm lidado com esse tema, como é que esses temas de participação se encaixam nas estruturas da democracia representativa nesses países. É fundamental a gente entender isso, né? Porque senão a gente não entende o quinto elemento, que é o que virá na quinta aula, que é justamente o debate sobre a efetividade desses mecanismos, né? Como é que eles se agregam, né? Por exemplo, quando a gente está falando dos poderes locais, como é que a Câmara de Vereadores, como é que a Prefeitura recebe esses influxos, né, de participação da sociedade civil, que vem de conselhos, que vem de conferências, que vem das audiências, o quanto eles são efetivos, o quanto eles precisam melhorar ainda, o quanto essa relação precisa melhorar. E por último, a gente vai falar um pouquinho na última aula sobre o futuro, né, sobre democracia, sobre participação, sobre como que a gente pode pensar para os próximos anos como esse tema vai se colocar na nossa realidade brasileira e aqui especialmente em São Paulo. Agora, professor, quando se fala em controle democrático, o que é exatamente? Então, a ideia do controle democrático é que a democracia representativa, tal com as suas instituições tradicionais, né, a Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados, o Senado, ou mesmo os órgãos executivos e mesmo o Judiciário, elas não podem estar sozinhas, né, no comando disso, que é o nosso sistema político, que é o Estado brasileiro, que é um poder local, né? E que é preciso haver uma relação cada vez mais intensa, né, com movimentos sociais, com organizações da sociedade civil, com usuários no sistema de saúde, por exemplo, com pais de alunos nas escolas, com professores, enfim, com pessoas que têm ali no dia a dia, no seu cotidiano, esse conhecimento, né, e esse desejo para que esses equipamentos, que essas instâncias do poder público melhorem, né, na sua oferta, nos seus serviços, o que pode ser gerado, enfim, pelo município, pelo Estado, pela União, como serviço, como política pública, né? Agora, existe diferença entre controle democrático e controle social? A gente trabalha mais ou menos esses elementos, esses conceitos como uma coisa só, né? A gente quis enfatizar a ideia do controle democrático, porque isso faz parte de uma democracia forte, né? Uma democracia forte, ela precisa ter esses espaços como espaços que devem ser respeitados, que devem realmente compor, né, esse âmbito do debate em políticas públicas, do que o Estado vai fazer. Isso não pode ficar apenas a cargo dos políticos que são eleitos, né? Agora, o brasileiro adquiriu o hábito de fiscalizar os seus eleitos, né?
Até que ponto chega a participação efetivamente dos cidadãos nesse processo? Olha, eu acho que aí a gente precisa pensar um pouco onde o cidadão consegue acessar, né? Eu acho que aquele cidadão que entra num posto de saúde e que vê que a situação não está muito boa, ele tem, né, que se colocar publicamente e exigir que aquela situação melhore, né? É claro que se a gente tem uma organização da sociedade civil, como a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, a Rede Nossa São Paulo, Sim. né, que é tão ativa, né? Inclusive aqui na relação com o Parlamento, aqui com a Câmara de Vereadores, é uma organização que já tem uma expertise, né, já tem uma prática e que vai ter condições de exercer esse controle democrático com muito mais força, com muito mais vigor, né, numa conexão mais próxima com a opinião pública, né, com a imprensa, enfim. Eu acho que é um pouco na movimentação disso, né, ou mesmo um pouco a gente pensar nesses níveis, né, o cidadão que está lá na subprefeitura, que está exigindo um serviço de melhor qualidade, que está se relacionando com uma instituição local da sociedade civil. Então, eu acho que a gente tem avançado bastante. Né? O papel dos conselhos é fundamental nesse processo. O papel dos conselhos é fundamental, né? A gente precisa fortalecer os conselhos. Acho que momentos como esse, em que a gente tenta fazer com que as pessoas se conectem, somem energias, né, para exercer esse papel de fiscalização, esse papel de controle, esse papel de sugestão, né, de políticas para a prefeitura ou mesmo de ações aqui para a Câmara de Vereadores, ele é fundamental. Os conselhos são uma grande conquista, né, da sociedade brasileira e é claro que governo sim, governo não, depende, né, de como os governos em geral não tratam de maneira igual os conselhos, né? Então é sempre uma luta, né, a ser travada por aqueles que estão representando a sociedade, estão representando os usuários, no caso da saúde, por exemplo, para que o que os conselhos decidem seja efetivamente respeitado. Né? Tá certo, professor, obrigado por sua participação aqui no Jornal da Câmara e uma boa aula logo mais. Muito obrigado.